importante fazer a justificativa do estudo, né? Talvez, ou na maioria das vezes, a gente não tem noção da gravidade desse problema. Ele é um problema seríssimo, né? É um problema seríssimo e é um problema que contamina o direito de uma maneira, às vezes, que beira o perigo, né? Então, eu quero, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, fazer uma justificativa, dizer por que a gente deveria se preocupar sobre quais são os limites da ciência jurídica. É isso. No segundo momento, todos que estão aqui provavelmente já ouviram falar em dogmática jurídica. E a dogmática jurídica é uma parte ou uma possibilidade, ou um ramo da ciência jurídica que é bastante criticado, sobretudo por suas vinculações com a teologia em alguns pontos. A ideia de dogma é uma ideia que foi buscada na teologia, e a própria estrutura da dogmática jurídica tem uma relação muito próxima com a dogmática teológica. Então, nesse segundo ponto, eu quero responder essa pergunta. Seria a ideia de trabalhar com dogmas e numa estrutura dogmática irracional? Né? Então, para isso, eu quero dar um passo atrás também e investigar o conceito de dogma na teologia. Muitas e muitas vezes, a gente assume que, na verdade, a expressão dogma, né, ou o próprio conceito de dogma, é um conceito, em alguma medida, que está em crise, né, porque ele assumiu ou recebeu um tom pejorativo por si só. Então, quando a gente muitas vezes vê discussões no âmbito público sobre questões científicas e tal, a palavra dogma é utilizada para desqualificar o argumento alheio, né? Então, isso é um dogma, ou o sujeito é um dogmático, etc., né? Como se o dogma fosse por si só irracional. A ideia nesse segundo ponto é investigar, de fato, o dogma é irracional e quais são as conexões que a gente consegue ver dentro da teologia com a dogmática jurídica. Esse segundo ponto foi alvo de um seminário que rendeu algumas discussões bem interessantes que a gente teve aqui no doutorado aqui da São Francisco. Teve uma cadeira que foi coordenada pelo professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, e o tema da cadeira era justamente esse, né? Ou seja, as discussões atuais e complexas sobre os limites da ciência jurídica. E um dos pontos foi justamente investigar isso, né? Afinal de contas, o dogma ele é um conceito em crise, ele é um conceito problemático, ou trabalhar dentro de uma estrutura dogmática é algo irracional? Então, essa é a segunda pergunta que eu pretendo responder. Esclarecido o papel do dogma e a semelhança do dogma ou da estrutura da dogmática teológica com a dogmática jurídica, a gente entra concretamente no problema da dogmática jurídica, falando, afinal de contas, o que caracteriza um texto como dogmática jurídica e o que não é mais dogmática jurídica. Né? Então, isso que eu pretendo responder nesse terceiro ponto. E no quarto ponto, esclarecido o que é dogmática jurídica, a gente vai conseguir entender o que significam esses três termos muito utilizados dentro do garantismo. Mas percebam que do item 1 até o item 3 é algo bastante abrangente, que não serve necessariamente para o garantismo, serve para todas as outras áreas. Então, quem tiver eventualmente interesse em estudar outras áreas depois, essa mesma estrutura ela pode ser utilizada como base para investigações em outros âmbitos que não dentro do âmbito específico do direito processual e quando a gente está falando de garantismo. Né? Então, é uma matéria introdutória, mas é preciso que vocês tenham essa plena compreensão já de saída, né? O que vocês estão fazendo e qual é o âmbito argumentativo em que o garantismo está inserido. Né? Sendo o garantismo uma dogmática jurídica, ou uma espécie de dogmática jurídica, dentro das várias opções que a ciência jurídica nos oferece, a gente tem que saber quais são os limites, quais são as pretensões e o que pode e o que não pode fazer a dogmática jurídica e o garantismo processual. Né? Então, essa é a ideia do que eu quero apresentar para vocês. Em primeiro lugar, uma justificativa, explicar a gravidade ou a necessidade de que a gente tenha esses contornos metodológicos bem definidos. No segundo momento, explicar para vocês que a ideia de que, muito difundida, né, de que o dogma e a dogmática prescindem ou desprezam ou são, de alguma maneira, agressivos à razão, é uma falácia. Né? Então, a gente vai investigar rapidamente, uma breve
análise histórica, a formação dos dogmas na teologia e como isso se conectou com o direito, né? Terceiro ponto, a gente entra na dogmática jurídica enquanto disciplina autônoma, falando um pouco, explicando um pouco dos seus limites, do seu objeto, da sua finalidade, da metodologia que se emprega ao se falar em dogmática jurídica. Entendido isso, entendido o que é dogmática jurídica, de onde ela vem, como ela não é racional e como é importante saber os seus limites, a gente, então, finalmente entra no quarto ponto, que é que esclarecer para vocês que vocês tenham claro o que é a constitucionalística, a garantística e a processualística. Caminhamos até aqui, pessoal, deu para entender a estrutura de onde eu quero sair e onde eu quero chegar. Isso é muito importante, porque senão, daqui a pouco, alguns argumentos durante a apresentação eles vão parecer descolados, né? Então, por isso eu achei muito importante já de saída estabelecer o ponto de início, né, de onde a gente vai sair, para onde a gente vai chegar e as razões pelas quais a gente vai fazer isso. Ao final, eu espero que tudo isso fique muito claro para vocês, que vocês compreendam, então, enfim, desde a justificativa até o final, o que é ou o que significam esses três termos. Certo? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida ou eu posso prosseguir? Não havendo dúvidas, seguimos. Bom, o primeiro ponto é uma justificativa, né? Eu vou fazer uma justificativa rápida de por que a gente deveria falar sobre isso, né? Alguém sabe o que é essa... eu vou pedir só, pessoal, o Carlos mandou uma pergunta aqui, professor, se o senhor puder, teria como esclarecer a diferença entre... Sim, vou falar sobre isso, Carlos, vou falar sobre isso no ponto 3. Eu só vou pedir, pessoal, que às vezes eu acabo não vendo no chat aqui, vai passando, né? E aí, se eu não responder alguma pergunta do chat, alguma coisa assim, por favor, abram o microfone e perguntem, porque não é grosseria da minha parte, é que eu simplesmente não vi, tá bom? Alguém sabe... A imagem de cima eu acho que é fácil de identificar, mas alguém sabe o que é essa imagem de baixo? Alguém se arriscaria a dar um palpite? Saberia? Teria ideia do que é essa imagem abaixo? É uma pergunta, enfim, talvez capciosa da minha parte, né? Abaixo, em cima a gente tem uma foto da Segunda Guerra, né? E abaixo a gente tem uma foto de uma das que foi... de uma das armas mais poderosas que foi utilizada na Segunda Guerra, né? O que a gente tem abaixo é uma foto de uma revista científica italiana. E essa revista se chama, vou passar aqui para vocês, La Difesa della Razza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ciência sempre foi, quando instrumentalizada ou utilizada como uma arma, um poderoso aliado, né? Sempre foi. Então, a gente vai ver isso em vários momentos, a ciência sendo cooptada, sendo tomada por regimes totalitários, ou não apenas regimes totalitários, mas por interesses políticos que não exclusivamente científicos, para justificar determinadas ações, determinadas condutas. Então, o racismo que justificava o fascismo e o racismo que justificava o nazismo, ele tinha, à época, evidência científica, né? Então, essa revista ela ficou muito famosa porque ela ficou responsável, depois vocês podem jogar no Google, aí vocês vão achar com alguma facilidade, ela ficou muito famosa por divulgar, por congregar um grupo de acadêmicos e professores à época e congregar uma espécie de manifesto, né, que são as 10 teses sobre o racismo italiano, né? E a imagem aqui está um pouco ruim, mas vocês olharem no Google, vocês vão ver, por exemplo, que a primeira tese, que a gente sabe hoje, né, com alguns avanços de estudo, que é muito contestável, para não dizer totalmente contestável, que é a ideia de que raças humanas existem, né? Isso é um grande problema que a gente tem hoje. Mas na época isso foi sustentado, né? E foi utilizado a ciência foi utilizada de uma maneira bastante virulenta para justificar os atos, tanto do Mussolini quanto do Hitler, né? E aqui pegando, claro, o exemplo assim, mais abjeto da história da humanidade, mas a gente teria outros inúmeros exemplos para, enfim, para justificar, explicar e ilustrar como a ciência foi, em determinados momentos, utilizada como arma mesmo, né? Como artifício retórico para justificar determinadas ações. Então, isso já é motivo suficiente
para que a gente se preocupasse com isso, né? Porque a gente lê atualmente muita coisa, né? Desde argumentos em revistas científicas até os textos do nosso âmbito de trabalho, né? Então, toda vez que você pega e vai pegar um texto jurídico, é uma pergunta interessante de se fazer, né? Tá, mas esse texto ele é científico mesmo ou será que esse autor ele tem pretensões outras, né? Que não as científicas? E dentro do contexto brasileiro, sobretudo o contexto brasileiro atual, a gente tem um grande número de autores que têm demonstrado algum desvio ou textos com algum caráter muito mais político e atendendo a determinados interesses de classe, por exemplo, do que a aspectos científicos, né? Isso é outra coisa que acontece bastante, né? Advocacia transfigurada ou mascarada como se fosse ciência, né? O sujeito tem alguma tese que o favorece no âmbito profissional ou no âmbito da sua corporação e ele coloca isso como se fosse a coisa mais imparcial e científica do mundo. E a gente vai consumindo, né? Então, isso é extremamente importante. Essa reflexão ela é extremamente importante, inclusive que vocês façam aqui dentro, né? Começando pelo meu próprio discurso, né? Todos os discursos eles devem ser submetidos a essa análise, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um livro muito famoso do Eric Heinrich, The Nazi Ancestral Proof, né? Em que ele, ali na parte que eu deixei grifada, né? Ele fala, que, por exemplo, dentro da ciência, né? A ideia de uma raça ariana superior, falando do nazismo, né? Ela foi endossada por cientistas do mais alto calibre. Né? Então, vejam só que interessante, né? Todos os cientistas se reuniram, assim como na Itália lá teve um manifesto, né? Na Alemanha, a ideia de uma raça ariana superior ela, enfim, não saiu só da boca do Hitler, né? Teve o respaldo da comunidade acadêmica, da comunidade científica. Então, esse é um exemplo claro dentro das ciências naturais. Aqui a gente tem, para mim, um dos exemplos, inclusive esse exemplo me impressionou também, né? Que eu não acreditei quando eu li isso. Primeira vez que eu li, eu pensei, nossa, eu esperava que essas coisas aconteciam, mas não nesse nível. É um livro muito bom do George Israel, que é El Fascismo e la Razza, em que ele, basicamente, não vou ler aqui tudo isso para vocês, fica a dica, né, para quem quiser ir atrás, é um livro que não é difícil de conseguir, em que ele fala, por exemplo, que isso aconteceu, inclusive, na matemática. Como é que alguém consegue cooptar a matemática, né, a ciência mais dura de todas, né, enfim, ainda se discutindo se é ciência ou não a matemática, outro problema, mas como é que você instrumentaliza a matemática, né, e dentro do regime nazista se criou essa dicotomia, né, se falou muito sobre isso, sobre uma escola judaica de pensamento matemático que seria, obviamente, inferior à escola da Deutsche Mathematik, né? Então, vejam só que interessante, ao mesmo tempo, claro, que lamentável isso, né? É a corrupção completa da verdade, a corrupção completa da honestidade acadêmica, né? Mas nenhuma área escapa. Isso é um fato, né? Então, a medicina não escapa, a matemática não escapa, e adivinhem só, o direito menos ainda, né? Se essas áreas não escapam, né? Se a matemática não consegue ficar imune a essas corrupções, essas degradações que a política vem e coopta, o direito, enfim, existem inúmeros casos, né? E aí também, para citar mais um livro para vocês, né? Tem o famoso livro do Ingo Miller, né, os Juristas do Horror, tem uma tradução em espanhol, né, inclusive eu trago aqui, que ele fala que os professores de direito, a gente tem N exemplos, inclusive tem um texto até do professor Otávio que saiu uns tempos atrás no Conjur, né, de que algumas editoras alemãs estão fazendo uma espécie de acerto de contas com alguns autores como Karl Arens e Frank Vica, né, que foram conhecidos juristas do regime, né? Então, esse livro é muito, muito interessante, do Ingo Miller, né? Em que ele fala que os professores de direito desempenharam um papel importante, né, na degradação, no declive do direito durante o Terceiro Reich, né? Blindaram com uma roupagem filosófica atos arbitrários e os crimes do nazismo, né? Então, essa é basicamente a minha justificativa, né? É claro que eu não quero fazer uma comparação com o que aconteceu do nazismo com o que acontece eventualmente no Brasil atualmente, né? Mas o ponto é, se nesse regime
absolutamente virulento, agressivo, incisivo, esse tipo de situação aconteceu, né, e as pessoas fecharam o olho para isso, ou enfim, fizeram de conta que não estavam vendo, ou alguns até de fato não estavam vendo, né, muito mais difícil é identificar no nosso discurso atual esse tipo de situação, né? Então, quando nós estamos em face de um discurso com pretensões legitimamente acadêmicas, científicas, e quando há interesses outros que não os acadêmicos, né? Na construção do texto, o que esse autor pretende, quais são as justificativas que ele utiliza, né? Então, isso é uma questão absolutamente fundamental, né? É uma questão de método, no final das contas, né? Tem, enfim, famosas frases nesse sentido, né? De que o trabalho com método equivale a, enfim, 15, 20 vezes um trabalho sem método, né? E o método é interessante como também na construção e na formação dos nossos juristas nós temos uma preocupação às vezes menor ou não tão incisiva com questões de método, né? Afinal de contas, o que configura a dogmática jurídica e como nós juristas deveríamos trabalhar dentro desse âmbito, o que a difere de outras áreas, né? E esse tipo de discussão, enfim, ela acaba sendo marginalizada talvez não, mas esquecida, né? A gente vai trabalhando com os textos, vai recebendo os textos e não se pergunta antes se o texto foi metodologicamente de forma adequada, né, construído. Então, isso é uma questão fundamental, é muito interessante fazendo, claro, a comparação com as ciências naturais, mas a questão do método empregado, ela está sob constante vigilância, né, nas ciências naturais. O sujeito, quando ele apresenta um paper em um periódico de alguma pesquisa empírica ou de alguma pesquisa envolvendo questões das ciências duras, o método, ele vem com uma longa explicação e ele é rigidamente fiscalizado, né? Inclusive no sentido de que se o método empregado foi suficiente para os objetivos que o autor tinha. No direito, a gente geralmente trabalha com uma linha, assim, utilizou-se a revisão bibliográfica e o método dedutivo, e é isso, né? Não tem maiores explicações sobre essas questões dentro do direito, o que de alguma maneira facilita um pouco essa confusão ou esse escurecimento dos limites entre a ciência jurídica e as outras áreas. Então, essa é uma questão problemática, mais problemática ainda dentro do direito, que até hoje, enfim, nos assombra, né? O texto do Kirchmann, o fantasma do Kirchmann, né? Famosíssimo texto do Julius von Kirchmann, né? Die Wertlosigkeit der Jurisprudenzalswissenschaft, né? A falta de valor da jurisprudência, jurisprudência aqui entendido como ciência jurídica, né? Enquanto ciência. Então, até hoje, alguns autores sustentam, né, que uma ciência jurídica talvez não seria sequer possível, né? Mas aí é uma outra discussão, também complexa, né? Não encerrada. Mas, enfim, elas não estão encerradas, mas são necessárias de serem revisitadas para que, pelo menos, a gente esteja atento sobre o modo como essas coisas estão sendo utilizadas e para que a gente consiga, pelo menos, segregar assim, aqueles casos mais gritantes, assim, aqueles casos mais absurdos, que não, isso aqui claramente se aproxima muito mais de um panfleto político do que de um texto acadêmico, né? Então, o nosso problema central hoje é isso, né? A gente não está conseguindo diferenciar muitas vezes esses casos assim que são gritantes, né? Que claramente não tem nenhuma pretensão científica ali. Então, a minha justificativa para isso, né? Embora a gente vá falar de garantismo ao final, né? E isso é uma questão abrangente, abstrata, que incide não só dentro das preocupações do direito processual, mas sobre toda a ciência jurídica, do direito tributário, algumas áreas muito mais sensíveis que as outras, né? Então, é claro, o direito penal, o direito de família, a gente vê esse tipo de situação de uma maneira muito mais sensível. Algumas áreas mais técnicas, assim, ainda são um pouco mais imunes ou mais blindadas a essa contaminação. Mas o fato central enfim, é isso, né? É que a gente precisa ter essa noção e essa preocupação para entender o que a gente está fazendo. Então, quando for perguntar sobre garantística, processualística, sobre o garantismo, né, a gente precisa saber situar metodologicamente o âmbito em que a gente está
e saber avaliar os argumentos contrários, no sentido de que se são argumentos efetivamente acadêmicos ou se tem pretensões outras que não as pretensões acadêmicas. Então, caminhamos até aqui, pessoal. Deu para entender, assim, o impacto, a necessidade, né, que isso causa, né? Eu gostaria de perguntar um por um aqui, né? Mas não posso em razão do tempo. Eu gostaria de perguntar e ouvir de vocês o que vocês entendem por dogmática jurídica, né? E provavelmente a gente teria, que a gente está em 30 e tantos na sala, a gente teria 30 e tantas respostas diferentes, né? Então, quando a gente se pergunta o que é dogmática jurídica e a gente não tem consensos mínimos, isso é um problema sério, porque a dogmática jurídica é o nosso principal material de trabalho, e quando a gente está falando de garantismo processual, a gente está falando no limite de dogmática jurídica. Então, hoje não quero que, enfim, responder a todas as questões sobre isso, porque é absolutamente impossível, mas pelo menos lançar algumas bases para que vocês se preocupem e comecem a avaliar sobre a perspectiva não só de conteúdo dos textos, mas também sobre a perspectiva metodológica. Então, muitas vezes os textos, enfim, o conteúdo e a metodologia, eles são uma simbiose, é difícil de segregar se é um problema exclusivamente de conteúdo ou se é um problema exclusivamente metodológico. Mas eu quero hoje fornecer essa dimensão de preocupação, né? Olha só, a gente precisa analisar qual foi o método que o autor trabalhou, como é que ele se movimentou, né? Apesar dos argumentos de mérito, dos dados que ele traz, dos artigos de lei, etc., etc., como é que ele se movimentou dentro desse texto, né? Quais foram os argumentos que ele utilizou, quais foram as premissas, essas premissas são lícitas de serem utilizadas dentro de um texto dogmático ou não. Então, essa é a preocupação, e a justificativa disso é que a ciência ela é muito, muito fácil de ser sequestrada, né? De ser utilizada para outros fins. Então, essa é a preocupação que a gente precisa ter. Ficamos com alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou me fiz mais ou menos claro? Deu para entender a necessidade disso? Se não temos dúvidas, então eu posso seguir, certo? Bom, aí a gente tem o nosso Kirchmann, né? Eu falei sobre ele, adiantei. Agradeço, Carlos, pelo retorno. Adiantei sobre o Kirchmann, né? Falei sobre, enfim, as coisas que ele escreveu e sobre as dificuldades que ele criou com esse texto. Dificuldades essas que permanecem até hoje, né? E uma das dificuldades ou uma das críticas que a gente observa com alguma frequência dentro da dogmática jurídica é a crítica ou a agressão à dogmática pelo fato de que ela tem algumas conexões com a teologia. Em verdade, ela tem muitas conexões com a teologia. Muitas, porque a teologia tem preocupações que podem metodologicamente serem equiparadas às preocupações da dogmática jurídica. Porque dentro da teologia existem incertezas e a base dessas incertezas ela se dá sobretudo, ou em sua grande maioria, de interpretação de textos, né, e da dificuldade que se tem de extrair um sentido completo de todos esses textos, porque a gente sabe que a linguagem, sobretudo escrita, né, ela não cobre a totalidade do mundo. Ela, enfim, tem problemas de porosidade, de ambiguidade, etc., etc. Né? Então, se na teologia os teólogos têm problemas para desenvolver consensos ou criar consensos, né, dentro das insuficiências dos textos bíblicos, né, das Sagradas Escrituras, dentro do direito a gente tem uma estrutura metodologicamente parecida. A gente tem leis, textos, que nem sempre nos dão todas as respostas que a gente gostaria que estivessem dando, criando incertezas. Então, a ideia de dogma e dogmática, ela tem essa aproximação, porque a dogmática jurídica não encontra, talvez na literatura, algo parecido, né, mas não encontra um equivalente tão próximo em nenhuma outra ciência como encontra na teologia. Então, e aí não é óbvio à toa que o nome dogmática jurídica surge, né? É intuitivo que se investigue, né, ao se pensar em dogmática jurídica, sobre as origens do dogma no âmbito teológico, né? Então, eu cito aqui, tem um texto do professor Otávio, esse é fácil de achar também na internet, um texto que foi muito conhecido, né, em que o professor Otávio ele fala sobre
sobre essas coisas, né, sobre as funções da dogmática, que escreveu esse texto em 2010, então já tem mais de uma década, né, e ele trata dessa questão dos limites e, enfim, da estrutura da dogmática jurídica, né, e nesse ponto específico ele fala, olha, a palavra doutrina, segundo a boa etimologia, é oriunda do latim e refere-se a ensinar, né, então, os antigos pais da igreja, que ele está falando do movimento conhecido como patrística, eu vou falar um pouquinho sobre isso, elaboravam obras de doutrina para os recém-convertidos à fé verdadeira de Cristo, né? Eles escreviam a partir de seus ensinamentos nas pregações ao povo. Surge a noção de doutrina, ou seja, de ensinar como aquilo deve ser interpretado, deve ser, enfim, praticado, né? Esse surgimento e essa gênese metodologicamente similar com a dogmática teológica justifica, então, uma observação sobre o dogma e como ele opera e como ele funcionou dentro da teologia. Por uma razão específica, mais preocupante, e por uma razão secundária de ordem didática. A razão específica e mais preocupante é que a gente tem uma série, um acúmulo de críticas à dogmática jurídica, como se ela fosse irracional por si só, pelo fato de ter origem na teologia, ou de ter, pelo menos, uma grande semelhança com a teologia. Então, quando a gente fala em fé, né, ainda mais no ambiente acadêmico, necessariamente não, mas com alguma frequência se surge a contestação de que não se teria espaço para esse tipo de discussão dentro do ambiente acadêmico, porque haveria aí um caráter irracional, né? Ou seja, a fé, o dogma são questões irracionais, são questões de sentimentos das pessoas que não podem ser justificadas racionalmente. Então, essa é uma crítica que a dogmática jurídica sofre, né? Algumas bem incisivas, né? Então, só para não falar em abstrato, criticam a dogmática porque ela tem alguma vinculação com a teologia. Aqui a gente tem um exemplo claro, né, que eu trago aqui, de um texto do Alejandro Neto e do Agustín Cordelo, em que tem justamente essa crítica, né, de que a dogmática ela seria, o trabalho dos juristas seria equiparável aos magos, aos sacerdotes, né, então esse caráter irracional, essa é a primeira questão que precisa ser esclarecida. De fato, isso é irracional. Quando a gente está trabalhando com dogmática jurídica, a gente está criando situações de irracionalidade, ou isso é uma falácia, né? É verdade que o dogma é algo irracional. Então, essa é a primeira preocupação. E a segunda preocupação é, entendido se o dogma é racional ou não, e eu já vou adiantar para vocês que a resposta é não, né? Mas eu vou justificar. Então, a segunda preocupação que a gente tem que ter é observar como esses dogmas operam e ver quais são as semelhanças e como a gente pode aproveitar isso de maneira mais frutífera dentro do conhecimento jurídico. Então, essa é a ideia desse segundo ponto. Então, eu vou me dar a liberdade aqui de, nesse ponto específico, só porque tem algumas questões bem pontuais, ler para vocês uma passagem de um texto, e aí eu vou explicando, porque realmente tem algumas questões que são um pouco mais complexas, mas eu quero justificar e quero responder para vocês sobre essa questão, né, de fé e razão, né? Aqui eu trago, eu não sei se alguém já assistiu esse filme aí que está no slide, alguém sabe que filme é esse? Sim. Qual é, Thiago? Você assistiu? Se não me engano, acho que Anjos e Demônios, né, de Del Bryan. Isso aí, boa. Achei alguém que olhou esse filme, então. Já li até os livros também. O Dan Brown, ele é conhecido por uma relação espinhosa com o cristianismo como um todo e especificamente com a Igreja Católica, né? Esse filme ele é bem interessante, ele é com o Tom Hanks, e esse filme ele tem uma simbologia bem carregada, né, da razão e da fé, né, esse conflito, né? Então, o Tom Hanks, ele representa ali no filme um professor de Harvard, né, um professor de simbologia de Harvard, se não me falha a memória, né, que está numa constante tensão com esse sujeito aí do lado, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que é o chefe da guarda suíça, né? A guarda suíça é a guarda de elite papal, e ele é o responsável ali pela segurança dos mais altos cargos dentro do Vaticano. Anjos e Demônios, Vinícius. Anjos e Demônios é o nome do filme. Agora, o ano desse filme eu não lembro.
E o filme todo, ele, assim, não vou dar nenhum spoiler aqui, quem quiser olhar, eu achei um filme interessante, né? Mas, assim, o que está no fundo do filme assim, essa tensão constante do início ao fim, né? Do professor brigando com o sujeito da fé. Ou seja, da fé brigando com a razão, né? Então, a gente tem hoje, no nosso senso comum, no nosso discurso espalhado, essa noção de que, de fato, a fé ela seria irracional. E aí, disso tudo, vem as críticas que a dogmática jurídica sofre, né? Pela ideia de dogma e tal. Então, eu fiz um estudo sobre isso, sobre como surgiu o dogma, né? Dentro de uma cadeira, como eu mencionei para vocês, que foi ministrada na pós aqui da São Francisco, e que tinha como tema justamente isso, investigar se de fato faz sentido esse ataque ao conceito de dogma, né? E o dogma, e aqui eu vou me permitir ler só uma pequena passagem do texto que eu fiz, né? Então, é preciso um recorte sobre as relações iniciais entre o cristianismo e a filosofia, né? A patrística é esse movimento inicial, né, logo nos primeiros séculos do cristianismo, demonstrou que a filosofia não esteve distante. Muito pelo contrário, de certa forma, concorreu com o cristianismo para a explicação e sistematização dos anseios por respostas às coisas que não se deixam ver ou tocar, ou seja, a fé, né? Então, tem um livro muito bom de um autor chamado John Davidson Kelly, que ele explica de forma detalhada, ele, além de um teólogo, ele é um filósofo muito preparado, né? Que ele explica, olha, a teologia cristã não foi moldada dentro de um vácuo, né? O cristianismo não surgiu fora, ou assim, alheio a discussões sobre a própria existência de um ser superior, né? Então, isso significa que uma série de contextos, conceitos, de correntes e autores criou um ambiente de altíssima complexidade, favorável à produção de dissidências no que toca aos temas da fé. Então, o Davidson Kelly, ele vai estabelecer um background, vai dizer, olha só, logo nos primeiros séculos do cristianismo, a gente tem uma situação dividida da seguinte maneira e com a seguinte complexidade. Fala, olha, tem um problema de ordem hermenêutica, logo nos primeiros anos, né? Então, ali no século I, no século II, né? Tem um problema de ordem hermenêutica. Por quê? Porque o cristianismo ele surgiu dentro da existência ou da hegemonia do judaísmo, né? Então, vai dizer, tem um problema de ordem hermenêutica, porque o cristianismo ele sofreu severas influências do judaísmo, tanto em sua versão palestina, quanto em sua matriz helenizada difundida em Alexandria. Né? Dessa primeira influência tem-se o impacto que condicionou todos os escritores do Novo Testamento nos entendimentos de questões de matéria angélica e hipostática. O segundo, sobretudo pelas obras de Filo, tem-se especialmente no que toca ao Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A promoção de exegeses alegóricas em detrimento das literais. Tem um problema de ordem histórica, porque se tratava de um contexto social em que o cristianismo ele sofria cada vez mais perseguições do Império Romano, né? Estava numa crescente. Tem um problema de ordem teológica, porque, embora às vezes a gente não saiba, mas os grandes autores da filosofia, entre eles Aristóteles e Platão, procuraram responder sobre a existência de um ser superior, de um Deus, e com isso acabaram criando uma espécie de teologia, né? Existe teologia em Platão, existe teologia em Aristóteles, né? E em todos os outros autores e pensadores daquela época. Então a gente tem um problema de ordem também teológica, né? Porque a gente tem a derrocada do epicurismo, restrição da influência do ceticismo, uma grande importância das versões desviadas de estoicismo, e ele vai citando neoplatonismo, gnosticismo, tudo isso misturado. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, olha só, quando o cristianismo surgiu, tinha uma situação intelectual sobre os temas da fé absolutamente fragmentada. Tinha gente dizendo tudo que é tipo de coisa, de tudo que é forma. Então, como se estabelecia um consenso sobre isso? Né? Se a gente for falar de Platão ainda, né, a maioria dos autores que à época falavam de teologia, eles eram platônicos. Né? Platão é um problema por si só. Platão é considerado só isso, ele é só considerado o autor mais complexo da história da filosofia. Né? Enfim, você pega uma obra, por exemplo, como a República, de Platão. Né? Passaram mais de 2000 anos e as pessoas continuam discutindo sobre a interpretação central da República. Né? A República é ou não uma utopia? Ponto de interrogação. Não se tem uma resposta final sobre isso. Então, esse é o quadro. Né? O que o Davidson Kelly está querendo dizer é o seguinte, olha só, a gente tem uma situação aqui fragmentada. O cristianismo ele surge
de um modo que tem gente de tudo que é lugar dizendo tudo que é coisa diferente. E aí não se tem o quê? Unidade. A gente não tem mais certeza sobre as coisas. Se cada um está dizendo alguma coisa em um canto, não se tem uma coerência e uma sistematização, se tem relativização. Né? E aí, nesse contexto, que surge a necessidade do estabelecimento dos chamados dogmas. Né? Os dogmas foram uma ferramenta para sistematizar e aparar essas dúvidas. Então, se eu tenho uma pleiade de autores falando de diversas coisas, todos falando sobre bases filosóficas distintas, falando sobre, enfim, sobre as questões centrais do cristianismo, de forma a criar uma situação absolutamente fragmentada, que cada um dizia uma coisa em um canto, precisou-se criar uma ferramenta para dar unidade a isso, para que se criassem convergências ou de alguma maneira cessassem essas dúvidas e essas vozes dissonantes, para que se tivesse certeza sobre como as coisas deveriam funcionar dentro do cristianismo. Assim surge o dogma. Então, esse é o surgimento da ideia do dogma, né? E o primeiro dogma que se tem notícia, ele é feito nesse concílio aí, né? O concílio 325, né? O famoso concílio de Nicéia, né? Que inclusive foi presidido presidido talvez não seria a melhor palavra, mas enfim, estava lá o Constantino, né? O imperador Constantino, que marca, né? O concílio de Nicéia, ele marca a reconciliação do cristianismo com o Império Romano, e nesse concílio, e aí vocês vão ver nessa imagem representado no centro ali um livro, né? Nesse concílio foi consolidado o chamado dogma trinitário, né? Então, as pessoas, até a época, elas tinham bastante dúvida ou bastante divergência, e divergências realmente bastante combativas, né, sobre a divindade de Cristo. Então, é o concílio de Nicéia, através de uma reunião dos bispos, que fecha essa discussão e diz, olha, e aí se cria a ideia enfim, de que Deus é uno, mas é trino, né, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo isso começa porque havia, dentre outras coisas, uma versão dissidente do cristianismo que referia que Cristo não seria Deus. Né? E aí isso começou a gerar conflitos, confusões. Aí vem o concílio, se organiza, né? E através de discussões entre os bispos, cria o dogma trinitário, dizendo, não, a partir de agora a gente sabe que Cristo ele é também Deus, né? Ele faz parte da Trindade. E a questão é, mas como isso foi feito? Né? Como é que, enfim, a igreja se organizou, né? E chegou à conclusão de que, ali, enfim, Cristo era Deus. Isso foi uma espécie de revelação, onde a razão entra aí. Né? E aí é a questão fundamental, né? Então, de novo aqui, né? Sendo uma obviedade, inclusive para esferas cristãs não católicas, o chamado dogma trinitário, ou dogma da Santíssima Trindade, foi alvo de constantes deliberações ao longo da história da Igreja. Né? Ele foi, enfim, enfrentado nesse concílio de Nicéia, e a corrente teológica que dizia que Cristo não era Deus era chamada de arianismo, né? Então, essa visão de Cristo espalhou-se, reclamando o posicionamento dos padres e bispos. E é justamente nesse concílio de Nicéia que o arianismo é condenado, advindo daí o chamado credo niceno, né? Que às vezes a gente escuta, quem vai na missa ou em algum lugar assim, o credo niceno, ele surge justamente aí, né? E como isso foi feito? Essa é a questão central, né? Sobretudo pautado em uma análise lógico-discursiva. Né? Dos inúmeros argumentos que foram utilizados nas discussões estabelecidas entre os bispos, vale destacar um, né, que basicamente se retira de análise lógica, formulado por Santo Agostinho. Né? Se os arianos reivindicam que Cristo era um Deus de segunda categoria, ou seja, ele não seria Deus, né, então cairiam no problema do politeísmo, afrontando diretamente as escrituras que são claras em prescrever o monoteísmo, ou seja, o que aconteceu aqui, basicamente, foi uma discussão com base em textos bíblicos. Né? Como é que a gente resolve esse problema? Tem gente dizendo que Cristo não é Deus, outros estão dizendo que é. Como é que a gente interpreta e chega a uma conclusão sobre isso? Analisando os textos. Então, logicamente, qual foi a ferramenta utilizada? Lógica, análise discursiva lógica. Não foi uma revelação. Né? O que cessou ou interrompeu essa discussão não foi uma espécie de revelação, algo do tipo, recebi uma mensagem direta de Deus, algo assim, né, de maneira irracional. Não. A discussão ela se pautou nessa análise. Então, o que os
os teólogos e os padres na época fizeram foi analisar as escrituras e fazer uma discussão sistemática, né? Então, eles chegam à conclusão de que, olha, se Deus prescreve que existe só um Deus e proíbe o politeísmo, não faria sentido que Cristo fosse uma outra espécie de Deus, um Deus de segunda categoria. Ele é o próprio Deus, né? Então, fecha a discussão com isso e cria-se o dogma trinitário e, a partir daí, não se discute mais, né? Assim se forma o dogma, né? Então, ele não é uma coisa criada ou revelada ou pautada em base de sentimentos. Não, a questão ela foi estabelecida e construída, sobretudo, através de discussões com análise lógica, né? Então, com isso, a gente pode, de alguma maneira, concluir, né, que enfim, que a fé e a razão, a fé e o argumento racional, ou as análises racionais, elas não estão separadas, né? E o exemplo máximo disso, né, de que não há uma dissociação, mas há uma relação de complementação entre fé e razão, está no teto da Capela Sistina, né? Então, a gente olha essa imagem, muitas vezes as pessoas se atentam ao fato do dedo, né? Todo mundo conhece essa imagem, já viu essa imagem, e as pessoas falam, olha, o que essa imagem quer representar, o que Michelangelo fez aqui, é que, enfim, não depende de Deus que o homem o busque, né? Porque Deus está com o dedo esticado e o homem é quem encolhe o dedo. Cabe o homem chegar a Deus ou não, através do seu esforço, né? Mas o ponto central é que essa imagem também representa isso, né? Representa o modo como o homem chega a Deus, né? E se a gente olha o formato de Deus, a gente vê o formato de um cérebro, né? É muito interessante que revistas de medicina atual, né, e o Michelangelo, ele era um conhecedor de anatomia, isso é um fato notório, né, então até hoje existem também discussões dentro das revistas e periódicos, enfim, de anatomia e tal, tratando dessa obra até hoje, né, então, com isso eu quero fechar esse segundo ponto, dizendo para vocês que a ideia ou a crítica de que o dogma prescinde da razão e a ideia de uma dogmática teológica ser a própria negação da razão, ela é bastante problemática e contestável, né? E a gente não deveria, de alguma maneira, afastar metodologicamente, isso é muito importante que fique claro, né? É óbvio que eu não estou querendo aqui dizer que a gente deve buscar respostas de mérito na teologia para as questões de direito. Não é de nenhuma maneira essa a proposta. O que eu estou falando é de uma questão metodológica. É porque se a gente olha, por exemplo, a construção do dogma trinitário, a gente vai ver no fundo, uma análise sistemática, que é algo que nós juristas vamos fazer quando a gente vai tratar do nosso conteúdo. Então, são textos, né, textos que não contêm em si todas as explicações e que precisam ser interpretados, geram divergências, geram, enfim, dissidências, e a partir disso, através de argumentação com ferramentas como análise lógica, análise sistemática, análise literal, análise histórica de como o texto foi construído, a dogmática jurídica vem e constrói esses consensos, né? Assim como a dogmática teológica vai fazer, né? São áreas metodologicamente muito próximas, né? E nem de longe elas são irracionais. Esse é o ponto central, a gente precisa observar isso e saber disso. E aí, com isso, a gente começa a entrar no ponto central da dogmática jurídica, que é o seguinte, de início, né? Criam-se aqui as condições para que a gente consiga, inicialmente, pelo menos, haver uma espécie de esqueleto da dogmática jurídica, né? E o primeiro ponto é, a dogmática jurídica deveria, ou deve, né? Alguns autores que falam que seus textos são de dogmática, talvez não o façam, e, portanto, é contestável o fato de o texto ser ou não de dogmática jurídica, mas deve partir de textos, né? Então, não faria sentido na teologia que algum autor começasse uma argumentação sobre uma discussão bíblica desconsiderando o que está escrito na Bíblia. Dentro do direito, esse também deveria ser o ponto central, né? A gente deveria partir dos textos e, a partir dos textos, fornecer interpretações para eles. Essa é uma primeira questão. E aí, entrando já no ponto do garantismo também, eu já vi textos tratando sobre, por exemplo, a natureza do processo, em que nenhum artigo de lei é citado, né? Existem textos de autores falando sobre o que, afinal de contas, é o processo, ou como a gente deveria interpretar a natureza do processo no direito brasileiro. Não tem nenhuma referência ao artigo 5º, por exemplo,
né? Então, metodologicamente, soa bastante estranho. Então, essas noções elementares, elas são importantes, né, para que a gente consiga começar a construir e ver quais são os limites e qual o modo de operar. Pessoal, até aqui deu para entender mais ou menos a conexão, o modo similar que as duas áreas operam, a necessidade enfim, de se fazer análise lógica, sistemática, de se observar os textos. É mais ou menos essa ideia que eu queria trazer para vocês nesse segundo ponto, né? Ou seja, existe algo similar acontecendo entre as duas disciplinas e não tem nada de irracional. Não tem nada de irracional, né? Então, é essa a ideia do segundo ponto. Então, quando alguém critica a dogmática jurídica ou reputa a dogmática jurídica como algo irracional, ou a própria ideia de dogma como algo problemático e irracional, não é bem por aí, né? Essa era a ideia do segundo ponto. E aí a gente passa, então, para o terceiro ponto, entrando propriamente na dogmática jurídica. Bom, maravilha, então. Qualquer dúvida que vocês forem tendo aí, pessoal, por favor, perguntas, dúvidas, questões, observações, ameaças, enfim, fico à disposição aqui, tá bom? Bom, existe uma discussão bem complexa e a gente pode fazer, ou pode recorrer a vários autores para tentar explicar o que é a dogmática jurídica. E é muito difícil ter uma explicação exauriente, né, que fecha todos os pontos e que me traz uma certeza absoluta de como metodologicamente a dogmática deve operar. Então, às vezes a gente faz algumas opções e escolhe alguns autores, mas alguns pontos eles são bastante consensuais, né, como, por exemplo, o ponto das funções da dogmática jurídica, ou seja, ninguém nega, né, pelo menos há alguns bons anos, ninguém nega que os textos de lei eles são insuficientes para nos dar todas as respostas, que a gente precisa, de alguma maneira, criar elementos interpretativos para preencher aqueles pontos que os textos não tocam. Então, é muito fácil, por exemplo, entender que o agravo de instrumento tem um prazo de 15 dias. Isso não tem maiores discussões sobre isso, né? Enfim, eu não vou ter maiores dificuldades de entender isso, então, nesse ponto, o texto ele não vai precisar de maiores esforços hermenêuticos. Mas é muito diferente, por exemplo, para que eu entenda o que, afinal de contas, é boa-fé. Então, aí a gente tem um espaço muito amplo, né, uma possibilidade semântica aberta de uma maneira que nos reivindica e nos demanda que existam complementos, ou que se criem complementos para a gente conseguir entender, critérios, sobretudo, né, para que a gente consiga entender o que é, afinal, boa-fé. E aí entra a dogmática jurídica, né? Esse autor que está na capa do slide, ele se chama Matthias Jechter, né? Ele é professor em Freiburg, e o Matthias Jechter, ele tem uma série de textos e preocupações com isso. Ele estudou também muito Kelsen, né? Talvez, se não o maior, um dos maiores kelsenianos vivos atualmente, né? E ele tem uma série de textos e diretrizes estabelecidas para tentar identificar mais ou menos o que é a dogmática, né? Ele tem um texto muito, muito interessante chamado Was faz Dogmatik, né? O que a dogmática sabe, a gente poderia traduzir, ou o que ela faz, né? E aí ele fala desses três âmbitos do conhecimento dentro da ciência jurídica, né? Ele fala, a ciência jurídica parece ser esse guarda-chuva maior, do qual a gente vê, por exemplo, a teoria do direito, a dogmática e a praxis. Poderia acrescentar aqui do lado, além de teoria do direito, poderia colocar sociologia do direito, antropologia do direito. Alguém perguntou aqui sobre a diferença entre teoria e filosofia do direito, né? Que eu vou dar uma resposta absolutamente que vai desapontar o caro amigo romano compatriota que perguntou, mas não existe, né, uma diferenciação, aí o Carlos, né, não existe uma diferenciação estanque, né. Uns dias atrás ainda estava lendo o livro do Karl Arendt sobre metodologia, e ele fala exatamente isso. Olha, a gente falou tanto sobre isso que no final das contas a gente não consegue estabelecer uma diferença clara entre filosofia e teoria do direito. Muitas vezes são utilizadas como sinônimo, né, mas não tá clara essa diferença, né. Alguns autores tentam diferenciar, né, falam que a filosofia do direito eventualmente estaria mais preocupada com questões políticas, né, ou seja, quais os aspectos que garantem legitimidade ao direito, né, filosoficamente, e a teoria do direito seria exatamente uma linha muito tênue, né, e a teoria do direito estaria mais preocupada com questões de
ontologia jurídica, né? Os autores de teoria do direito, muitas vezes, eles procuram identificar, afinal de contas, o que segrega o direito das outras áreas, né? Que é uma pergunta, assim, nossa, que pergunta estúpida, né? É muito fácil de identificar o que é direito do que não é. Na verdade, não é uma pergunta tão estúpida assim, né? Ela é uma pergunta muito, muito complexa, difícil de identificar, né? Afinal de contas, o que faz com que algo seja jurídico, né? E aí a gente vai ter os positivistas, os justnaturalistas dando respostas bem distintas para esse problema, né? Então, a teoria do direito estaria mais preocupada com essas questões, né? De identificar qual é o critério fundamental que diferencia o direito de outras áreas, né? Então, um positivista responderia isso de uma maneira assim, simplificando as respostas, é claro, aqui, né? Só para a gente ter alguma noção. Ele responderia dizendo que, enfim, é direito aquilo que o Estado positivou enquanto direito. Então, uma decisão judicial, ela, por ter sido firmada por um membro estatal, no caso um juiz ou um tribunal, enfim, ela por si só é direito, independentemente do seu conteúdo, né? Essa seria a resposta de um positivista. Já o justnaturalista, ele diria, não, existe um elemento de moralidade que é indispensável para que aquilo se torne direito. Então, uma decisão pelo simples fato de ter sido prolatada por um agente estatal, ela não é jurídica só por isso. Ela precisa ter um conteúdo moral mínimo, né? E aí a gente vai ver essa diferença, por exemplo, pegando de novo o exemplo máximo, né? A gente vai ver essa diferença, por exemplo, dentro da observação do nazismo, né? O nazismo tinha um sistema jurídico ali, né? Um positivista provavelmente responderia que sim, tinha um sistema jurídico operando. Agora, um justnaturalista talvez diria, não, isso ali já não era mais direito, porque era tão imoral, tão iníquo, né, que deixou de ser direito e virou arbítrio puro, né? Então, a teoria do direito estaria preocupado mais com essas questões, né? E aí o Matias Riester, ele vai usar uma expressão muito boa, que ele vai dizer o seguinte, olha, a dogmática, ela é essa plataforma de comunicação entre a teoria do direito e a praxis. A dogmática jurídica, a praxis aqui é entendido como o dia a dia, né, o fórum, enfim, a coisa mais prática mesmo, né? A dogmática jurídica, ela é uma espécie de intérprete da teoria do direito para a praxis, né? Ou seja, ela vai observar questões da teoria do direito, né, e através dessas questões da teoria do direito, ela vai fornecer respostas para a praxis também, né, nos pontos em que a praxis está tendo dificuldade de resolver suas questões. Então, quando a gente dá uma resposta sobre se uma lei deve ou não ser aplicada, a gente pode não saber disso, mas de uma maneira necessária, né, ou seja, não pode ser de outro lado, quando a gente responde se essa lei é aplicável ao caso ou não, necessariamente a gente está assumindo uma premissa sobre teoria do direito, sobre o que é direito válido, por exemplo, né? Então, a dogmática jurídica, ela tem esse pé lá na teoria do direito, mas visando a prática e se transformando num meio de comunicação, né? Então, se comunicando entre esses dois âmbitos, né? Então, essa é uma explicação bem interessante que ele dá, né? Para falar desse papel instrutivo que a dogmática tem, que a dogmática jurídica tem, né? Trazendo mais certezas para a prática, mas ao mesmo tempo o compromisso ou a preocupação que a dogmática jurídica tem com alguns conceitos que são construídos na teoria do direito. É uma explicação bem interessante e parece difícil, inclusive, de contestar, né? De fato, todo o texto dogmático ele tem um pressuposto de teoria do direito quando ele faz determinadas proposições. Tem um outro texto muito, muito interessante do professor Tiago Reis, em que ele fala sobre alguns problemas que ele está vendo dentro bem do meu âmbito de pesquisa aqui, né, dentro do direito civil. E aí o professor Tiago Reis faz algumas observações ali sobre o direito civil constitucional e ele também traz algumas respostas para isso, né? Então, afinal de contas, o que faz a dogmática jurídica, né? Ele diz, olha, pressupondo a contingência tanto da norma quanto do caso concreto, ou seja, a incerteza, né? A norma e o caso concreto são contingentes nesse sentido de que não são uniformes, né? De que sempre trazem algo que não estava previsto. Né? A dogmática reduz a incerteza. Reduz a incerteza é algo bastante diferente de aniquila a incerteza. Então, muitas vezes a dogmática jurídica não consegue dar uma resposta final, né? Mas o mínimo que ela vai fazer
é reduzir essa incerteza, né? Então, a dogmática reduz a incerteza na medida que estabelece critérios. Lembrem do que eu falei sobre a boa-fé, né? Então, o artigo 421, salvo engano, do Código Civil, que fala da boa-fé, não dá nenhum critério para identificar o que é boa-fé, né? Quem foi que construiu os principais critérios para a boa-fé? O Menezes Cordeiro, a Judite Martins Costa e a jurisprudência, né? Nos seus livros e nos seus textos, né? Então, é a dogmática jurídica operando, né? Tanto para a relação entre normas e fato, quanto para reaproveitamento de soluções concretas em casos futuros. Dogmática desempenha, assim, uma função estabilizadora do sistema jurídico, produzindo coerência e viabilizando o controle dos fatores de produção normativa, principalmente das decisões judiciais. Viabilizando o controle dos fatores de produção normativa, né? Muito interessante, ou seja, a partir do momento em que a dogmática consegue criar critérios e sobre esses critérios estabelecer alguns consensos, esses critérios, esses consensos, eles passam a balizar esse fator de verificação, de controle, para que a gente apure se as decisões judiciais elas estão ou não ocorrendo de uma maneira coerente, né? Então, essa seria uma possível função da dogmática, né? E aí, assim, para tornar bem concreto, afinal de contas, como é que eu identifico o que é um texto dogmático ou não, né? Partindo um pouco dessa noção do Thiago Reis, um pouco da noção do Matias Ziesta, um pouco da comparação com outras áreas jurídicas, a gente poderia, né, reduzir isso em um quadro. Esse quadro que eu estou trazendo aqui para vocês é só para lançar uma ideia, obviamente, inicial, né? Esse quadro não sintetiza ou não responde a todas as perguntas envolvendo a dogmática jurídica, mas ele é um início, né? Ele é um início de discussão sobre o que a gente pode ou não esperar, né? Então, dividido em 4 critérios, né, para identificar o que é a dogmática. A gente pode falar de uma linguagem normativa, né? O que eu quero dizer com linguagem normativa? Diferente por exemplo, da teoria do direito, né, que em sua maior parte, ou enfim, quase a totalidade de sua parte, faz uso de uma linguagem descritiva. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os teóricos do direito, eles não estão preocupados em dizer como o direito deveria ser. Eles não estão preocupados com isso, né? A maior parte dos autores de teoria do direito, eles querem identificar o que o direito é. Ou seja, são, no limite, juízos situados no âmbito do ser, daquilo que é, né? A dogmática jurídica tem como função essencial o dever ser, né? Ou como preocupação essencial. Ou seja, a dogmática jurídica, ela quer dizer como as coisas devem ser interpretadas. Então, surge uma dúvida sobre o artigo 421, né? Eu estou falando do artigo 421, eu estou com o código aqui do lado, eu acho que é esse, né? Um pouco estou falando errado aqui, até vou olhar aqui, tirar minha dúvida. Não vou conseguir ficar com essa dúvida até o final aqui, que é o que fala da boa-fé. Não é o da boa-fé, mas serve de exemplo também. O 421 fala da função social do contrato. Afinal de contas, o que é a função social do contrato, né? Também é algo que pode ser comparado à boa-fé, ou seja, é algo extremamente amplo, abrangente, que a gente não tem, assim, como identificar com maior facilidade, né? Enfim, eu já te respondo, tá, Carlos? Só para fechar esse raciocínio aqui. Então, a dogmática jurídica, ela quer oferecer esses critérios. Vou pegar de novo o exemplo que eu trouxe da boa-fé e, por exemplo, da Judite Martins Costa, né, que tem um livro muito conhecido sobre isso, né? O que ela quer dizer? Ela quer dizer como a boa-fé deve ser interpretada. No limite é isso, né? Ela não, enfim, ela quer dizer, olha, por boa-fé, com base nesses critérios, a gente deve interpretar o dispositivo que trata disso dessa maneira, né? Então, conseguem ver, ficou clara a diferença entre dogmática jurídica e teoria do direito? Enquanto a teoria do direito está preocupada em identificar o que é, o que não é direito, a teoria do direito, né, preocupada com essa linguagem mais descritiva, a dogmática jurídica, ela quer resolver problemas, né? O garantismo, no final das contas, se vocês vão perceber isso, tem uma proposta dogmática muito clara, né? O garantismo quer dizer como o devido processo legal deve ser interpretado. É isso. Né? Tem um caráter forte nesse sentido de querer dizer o que, afinal de contas, significa aquele artigo 5º da Constituição, né? E como o processo deve ser interpretado. A melhor interpretação, fornecer a melhor interpretação. Né? Então,
essa é uma diferença de linguagem entre os dois âmbitos. Ficou claro isso, pessoal? Deu para entender o que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver a pergunta do Carlos aqui. Assim, Carlos, como eu disse, né, é muito difícil segregar o que é filosofia do direito e teoria do direito, já é um problema aí, né? Mas existem teóricos que vão sustentar que a filosofia do direito, por ter essas preocupações mais políticas, né, ela tem uma pretensão de fazer juízo de valor, né, de dizer como, enfim, o direito deveria ser, ou quais são os fatores que dão legitimidade e sustentam o direito, né? Então, dependendo do conceito que a gente adota, esse é o ponto, né? Respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, dependendo do conceito que você tem sobre filosofia do direito, a sua afirmação ela é correta, né? A filosofia do direito poderia estar preocupada, daí sim, com questões de dever ser. Né? Mas, assim, tomando... O que eu estou tentando fazer para vocês aqui, grosso modo, é trazer as interpretações mais standards possíveis, né? A própria ideia de dogmática tem N outras explicações, mas eu estou tentando, quando eu falo em teoria do direito para vocês aqui, eu estou tentando trazer as explicações mais aceitas, mais standards, né? Isso está longe de significar que tem consenso sobre isso, né? Então, quando eu falo que a teoria do direito tem uma linguagem mais descritiva, né, longe de querer ter a palavra final sobre isso, só estou dizendo para vocês que, em sua grande maioria, essa afirmação ela é aceita, né? E a dogmática jurídica também, né? Mais ou menos nesse sentido, assim, dessa linguagem, né? E aí vem a sua função, que a gente viu no Thiago Reis, que a gente viu no Matias Yester, né? Informar e esclarecer conceitos, né? Unificar, diminuir, aniquilar a insuficiência dos textos, garantindo estabilidade. Prescrever soluções para casos concretos, voltadas preponderantemente para as decisões judiciais. Aí tem a expressão muito, muito boa, que é a sententia ferenda, né? Então, lege lata é da lei como ela está, lege ferenda é a lei como ela deveria ser. Né? A dogmática jurídica tem uma preocupação de sententia ferenda, ou seja, ela quer dizer como as sentenças devem ser prolatadas, né? Olha, esses dispositivos deveriam ser interpretados assim. O que significa isso no limite? Está querendo dizer como casos envolvendo determinados dispositivos devem ser interpretados e julgados. Então, tem essa pretensão de dizer como, de fato, aqueles dispositivos devem ser, né? Devem ser interpretados, devem ser julgados, né? Os problemas, né? Quais são os problemas que aborda a dogmática jurídica? Isso é uma questão que acabou se esquecendo também nos últimos tempos, é um problema de ordem metodológica. Toda disciplina tem um problema, né? E tem um objeto. E todo autor, quando ele escreve um texto, ele tem um problema a ser resolvido. Isso levou um autor de filosofia, talvez um dos autores mais importantes e mais preparados que a gente tem hoje no Brasil, que é o professor de filosofia da PUC de São Paulo, o professor Mário Ariel Gonçalves Porta, a escrever um livro chamado A Filosofia a Partir dos Seus Problemas. Muito bom, serve para quem lê direito também, em que ele demonstra que a gente tem, nos últimos anos, enfrentado um vírus. Ele usa, inclusive, essa expressão, né? Um vírus no sentido de que as pessoas esqueceram que os autores têm problemas. Então, o sujeito pega um livro lá do Kant, dentro da crítica dele, né? Um livro do Kant, um livro do Hegel, sai lendo sem se perguntar o que Kant ou o que Hegel estava tentando responder naquele livro. Então, e aí só pode surgir, né, confusão interpretativa, né? Quando a gente pega o Gadamer lá, né, Verdade e Método, tem um problema. Aquele livro ele foi impulsionado por um problema que está tentando que o autor está tentando responder. Né? Então, a dogmática jurídica ela também tem problemas. Né? Quais são os problemas da dogmática jurídica? O que ela quer fazer? Ela quer resolver incertezas conceituais e resolução de problemas concretos decorrente das insuficiências do direito positivo. Então, por exemplo, por que eu estou falando deste problema? Muitas e muitas vezes a gente escuta alguns autores criticando a dogmática jurídica porque ela não resolve problemas de ordem social. Então, assim, a dogmática jurídica não traz soluções para o problema da desigualdade social. Tá, mas isso é um problema da dogmática jurídica? Não seria quase tão injusto eu criticar a dogmática jurídica porque ela não resolve problemas de justiça social? Não seria tão injusto quanto eu criticar um advogado porque ele não construiu uma ponte? Parece que não faz parte do problema da dogmática jurídica.
Se a ciência jurídica tem esse guarda-chuva gigantesco com várias disciplinas, né, e se a ciência jurídica está preocupada sobretudo com o direito, né, os problemas peguei aqui o problema de injustiça social, mas a gente poderia pegar tantos outros problemas, né? Será que eles pertencem ao rol de problemas da dogmática jurídica? Ponto de interrogação. Parece que não. Né? Parece demasiado pretensioso que um autor de dogmática jurídica tenha que resolver ainda problemas de ordem fora ou extra-jurídica, né? Então, se eu sou um autor de dogmática jurídica, né, eu não tenho condições técnicas de oferecer soluções, sei lá, para a segurança pública. Né? Qual é a condição técnica, a formação que eu tenho, né, para isso? Então, se eu não tenho a formação técnica, é um problema meu, problema no sentido metodológico, que o que a gente está falando hoje tudo é sobre metodologia. Né? Então, a gente vê esse problema trazendo de novo para o processo, né? A gente vê muito isso acontecer dentro das discussões de direito processual, dentro do tema do chamado processo estrutural, né? Que alguns autores, enfim, têm uma noção de que, enfim, o processo teria como finalidade ali concretizar algumas políticas públicas, que ao juiz caberia essa função de fazer justiça social ou de concretizar pontos que não estão sendo concretizados dentro da sociedade e tal. Né? Alguns autores que tratam desse tema geralmente enquadram a dogmática tendo como problema a solução desses casos. Parece bastante contestável essa ideia e essa atribuição à dogmática jurídica. Né? Tem uma frase muito boa do Leonardo Martins, professor Leonardo Martins, vocês vão ouvir falar muito dele aqui, sobretudo nas próximas aulas, em que ele fala que uma teoria que tenta resolver tudo, ela se torna suspeita desde o início. Né? Então, se a gente não tem delimitação e não sabe o que faz a dogmática jurídica, a gente pode tender a cair numa situação em que a gente acha que todos os problemas pertencem à dogmática jurídica. A gente tem que saber se isso é ou não um problema de dogmática jurídica. Né? Então, acho que passa aqui também por uma delimitação, né? E os destinatários da dogmática jurídica, né? Quem são eles? Para quem um autor de dogmática escreve, né? Quando eu estou escrevendo um texto, né, escrevi, sei lá, um texto uns dias atrás falando sobre o problema da prescrição do representante comercial, né? Dizendo como se deve interpretar, a questão da interpretação, né? Quem eu espero que leia e aplique aquilo sobretudo? Juízes, né? Juízes aqui tomado em sentido amplo, né? O poder judiciário, a atividade judicante, né? E aí, claro, que a comunidade jurídica como um todo vai utilizar, mas o meu texto ele é pensado nesse sentido. Né? Porque eu espero do juiz, através da sua imparcialidade, que ele aplique o direito da melhor forma, de maneira imparcial. Mas se eu fosse escrever para um advogado, eu só ia dar as razões que interessam para o advogado. Né? Então, essa é a ideia de dogmática jurídica, escrever para aquele sujeito mais imparcial possível na atuação do direito, que é o juiz. Né? Então, com isso a gente consegue começar a identificar algumas coisas. Eu já dei algumas pistas aqui, né, desse tipo de coisa, né, que é quando a gente começa a identificar alguns autores querendo resolver os problemas do mundo em seu texto, né, através da cadeira do seu gabinete ali tentando resolver e tratar de todos os problemas de ordens totalmente extra-jurídica, né, sem ter esse conhecimento específico. Né, ou alguns autores, às vezes, escrevendo teses e defendendo textos que interessam, sobretudo, a sua atuação profissional. Essas coisas começam a nos mostrar os limites da dogmática jurídica e começam a estabelecer, assim, alguma segurança ou algum caminho para que a gente consiga enxergar essas fronteiras, né? Então, do que é um texto político para o que é um texto dogmático. E eu preciso deixar uma coisa muito, muito clara aqui, que é o seguinte: não há absolutamente nenhum problema, não tenho realmente nenhum problema com um autor que escreve um texto com caráter político, ou com caráter de interesse de classe, etc, etc. Nenhum problema com relação a isso, é lícito que o sujeito faça, e muitas vezes é até bom que ele faça. Então, às vezes, o sujeito, por N razões, ou por a sua atuação específica, ele tem algum conhecimento ali que um texto dele político, né, com o intuito de alterar uma lei, alguma coisa assim, traz de verdade uma grande contribuição, né? Só que o ponto é as famosas cards on the table, né? Precisa ficar claro, né, que ele é um texto já
enfim, de característica política, etc., etc., e já não é mais um texto científico propriamente dito, no sentido de um texto imparcial para ser aplicado por um órgão judicante. Então, essas são, assim, algumas balizas, algumas noções que são possíveis de ser construídas com alguns consensos em alguns pontos, não todos, obviamente, sobre o que a gente pode esperar da dogmática jurídica, né? Essa linguagem normativa, essa função buscando esclarecer conceitos, buscando organizar, sistematizar, fornecer o aparato necessário para que as questões sejam bem interpretadas e sejam interpretadas de uma maneira sem comprometimento com interesses outros que não os interesses acadêmicos, né? Os problemas da dogmática jurídica, né? Aqui eu trago um grande arrefecimento dos problemas da dogmática jurídica, né? Tem se botado na conta da dogmática jurídica a solução de muitos problemas que talvez não sejam problemas próprios dessa área do conhecimento, né? Então, de novo, né, falando de situações de segurança pública, de desigualdade social, de N situações que a gente vê na sociedade, né? Atribuir esse problema ou a responsabilidade de solução desse problema para autores que estão tentando, enfim, estabelecer critérios para o que é, afinal de contas, a boa-fé, por exemplo, parece uma distância muito, muito grande, né? Então, é mais uma característica, né? Assim, uma delimitação mais incisiva, mais clara dos objetos, né? E a partir dos objetos, dos problemas que tratam. E aí a gente ainda pode falar, claro, dos destinatários, né? Que a gente escreve, ou deveria escrever, sobretudo buscando aquele que deve ser o mais imparcial possível, porque a academia tem essa característica, ou pelo menos deveria ter, né? Esse compromisso também com a imparcialidade, né? Então, a gente viu no início, através da minha justificativa, que quando a academia abandona a imparcialidade, ela causa danos muito, muito graves, né? Tem uma frase na biografia do Gadamer, é uma frase de muito impacto, que ele está relatando ali da vida dele, o período que ele viveu dentro do regime, né? E ele falou que dentro do ambiente acadêmico alemão, após alguns acordos e algumas reuniões do regime com alguns nomes importantes da academia alemã, teve um dia que ficou conhecido como a entrada das ciências do espírito na guerra, né, das Geisteswissenschaften, né? Então vejam só que emblemático isso, né? Ou seja, teve um dia, né, após alguns acordos que enfim, que se entendeu que a partir de então a academia, a ciência, estaria comprometida não mais com a imparcialidade, com a verdade acadêmica, mas em atender determinadas reivindicações e determinados objetivos do regime. Então, isso parece ser bastante anti-acadêmico, né? Bastante anti-científico, e assim como os juízes têm esse dever de imparcialidade, a gente deve esperar esse dever de imparcialidade também dos autores que estão tratando de temas científicos, especificamente dentro da dogmática jurídica, né? Ou seja, que os autores defendam uma tese, ainda que essa tese milite em seu desfavor na sua atuação prática, né? Aí a gente tem uma imparcialidade própria ou esperada desse autor, né? Pessoal, vocês estão muito silenciosos aí, tá dando para entender. Eu estou com receio aqui, assim, quando tem muito silêncio, assim, tá, enfim, estão me acompanhando? Estamos caminhando até aqui? Nenhuma dúvida? Então tá. Então tá, maravilha. Bom, e aí um exemplo, né? Só para colocar em um exemplo claro tudo que eu falei até aqui, né? Então eu vou pegar um texto aqui do professor Igor, né? Para prestigiar o grande professor Igor, foi meu orientador na graduação, né? Um texto dele. Então, o que ele está tratando aqui, né? Do artigo 311 do Código de Processo Civil. Prescreve que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando estiverem presentes algumas das situações descritas nos seus 4 incisos, os quais, por valerem-se de conceitos jurídicos indeterminados, permitem que uma série de casos possa ser contemplado com a concessão da tutela de evidência. A questão é, isso é um rol taxativo ou não? É uma pergunta que se faz. Está claro, né, no 311, se é um rol taxativo ou não?
ou seja, é uma indeterminação. Aí vem a dogmática, né, e fala, olha, entendemos que se trata de um rol taxativo. Está aqui o problema que ele está trabalhando, né? Então, voltando naquela estrutura anterior que eu trouxe aqui, o problema é essa incerteza. É um rol taxativo ou não é? Né? Então, esse é o problema. Ele vai dizer, não sendo crível que o órgão julgador, saindo dos parâmetros operativos do artigo 311 do CPC, ou seja, legislata, né, utilizou uma interpretação dos artigos, partiu dos artigos e não tirou o argumento, sabe-se lá de onde, né, crie novas hipóteses de tutela de evidência e a linguagem normativa. Então, ele está dizendo como o juiz deve decidir aquilo. Ele está dizendo como deve ser. Ele não está dizendo como é. Então, a gente tem a conciliação, né, de todos esses elementos que eu coloquei antes. Para mim, isso é um claro texto de dogmática jurídica. Qual é o problema? A incerteza sobre ser ou não um rol taxativo ali dentro dessas expectativas. Como ele opera isso? Partindo de um artigo de lei e, ao final, oferecendo uma resposta. Olha, se tem essa dúvida, nós entendemos, né, ou eu, autor, entendo que deve ser respondido dessa maneira. Né? Essa é a melhor maneira, né, e, com isso, eu reduzo a incerteza sobre a interpretação daquele dispositivo. Dogmática jurídica. Né? Dogmática jurídica. Né? Então, como é que eu vou exigir do Igor que ele resolva os problemas de ineficiência? Né? É um problema do Igor trazer aqui uma solução para o problema de ineficiência do processo, por exemplo. Né? Não seria mais um problema de organização judiciária, até de política institucional do Poder Judiciário. Então, parece que já desborda do problema do que eu espero da dogmática jurídica, nesse sentido. Né? Então, para mim, o texto, uma passagem, poderia pegar em números, é claro, né? Peguei aqui uma só para exemplificar para vocês, uma passagem bem delimitada, com um problema específico, partindo de um artigo específico e oferecendo a resposta dele. Você pode não concordar, né, e ter outras razões, mas metodologicamente, aí é mérito. Aí a gente entra no mérito. Eu acho que esse argumento não é tão bom. Né? Eu vejo um outro argumento aqui melhor e tal. Utilizando a mesma estrutura metodológica, eu acho que o argumento não me convenceu, eu tenho outro. Ok? Justo. Né? Então, aí você vai divergir do sujeito na atividade dogmática dele no mérito. Né? Perfeito. Agora, metodologicamente, essa é uma estrutura que funciona muito bem dentro da dogmática, né? Que a gente consegue trabalhar com os conceitos e consegue estabelecer limites, enfim, é isso. Né? Agora, se o sujeito começa textos e não se reporta ao direito positivo, por exemplo, aí se cria uma série de problemas, se amplia uma série de problemas, né? Então, e aí a gente provavelmente vai estar em outras áreas que não mais a dogmática jurídica, né? Então, o que eu queria falar aqui para vocês, basicamente, aqui pena que o Eduardo não está aqui, eu fiz uma sacanagem com ele, que botei uma foto dele aqui de quando ele se formou, depois alguém manda um print para ele aí, alguém que está na sala, mas só para voltar aqui, então, só para fechar esse ponto 3, né, que eu falei para vocês, alguém manda depois para ele, eu fiz aqui para sacanear ele mesmo. Achei que ele ia estar talvez na sala, né? Tá aí, ó. Então tá, botei uma foto, quando é que foi, Edu? Foi quando se formou, né? Então, a ideia aqui basicamente era, a data eu não ia botar, você colocou aí, se entregou, né? Então, a ideia aqui foi formar para vocês essa estrutura, né? Explicar para vocês o que eu entendo, né? Mas o que é século passado, né? Mas o que a gente pode utilizar de ferramenta metodológica para avaliar os textos que a gente, vem a ler. Né? E, de novo, vocês podem aplicar essa metodologia, vocês podem discordar de um ponto aqui e acolá, mas, basicamente, o cerne, a estrutura principal, ela é estabelecida assim, faz sentido assim, né? E aí, com isso, a gente consegue controlar os argumentos que são possíveis de... Oi? William? Oi? Posso só interromper, que está muito interessante essa discussão? Por favor. Eu queria fazer uma pergunta, porque como é que a gente pode trabalhar com a nossa dogmática jurídica tão fragmentada, né? Ou seja, principalmente no direito processual, a dogmática jurídica processual, que é, por assim dizer, sequestrada por diversas correntes ideológicas, né? De neoprocessualismos, formalismos valorativos, instrumentalismos, entre outras correntes, e, ao mesmo tempo, trabalhando com dogmas tão indeterminados como é a razoabilidade, a proporcionalidade,
a equidade e outros supertrunfos que costumam inventar nos diversos ramos do direito, como o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a mutação constitucional no direito constitucional, né? Tínhamos até pouco no direito processual o livre convencimento motivado, decido conforme a minha consciência. Então, como trabalhar essa dogmática jurídica tão fragmentada e com esses dogmas que, por vezes, parecem dogmas irracionais? Essa que é a questão. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta, professor. Bom, assim, uma das grandes vantagens dos dogmas dentro do âmbito jurídico, né, tem um texto, inclusive, muito bom disso sobre eu respondo aqui, depois abro para ti. Obrigado, inclusive, já adianto o meu agradecimento pela pergunta. Tem um texto muito bom do Manuel Atienza, que ele escreveu aí não faz muito tempo, eu acho que faz uns 5 ou 6 anos, em que ele falou que a gente deveria abandonar o título de dogmática, né? Ele acha que não é adequado, e aí ele fala sobre essa questão do dogma e dessa vinculação e desse problema de que o dogma, às vezes, ele se estabelece e ele fica grudado ali e as pessoas não conseguem mais abandonar, ainda que ele tenha sido construído de uma maneira equivocada ou seja errado, né? E aí, no final do texto, ele mesmo reconhece, ele fala, olha, mas diferente da dogmática teológica, porque na teologia, quando se estabelece um dogma, nunca mais se altera, né? Enfim, um dogma, depois, por exemplo, que se estabeleceu o dogma trinitário no século IV, ele nunca mais foi alterado, não se revisita mais um dogma, né? Agora, essa é a grande vantagem dos dogmas, ou deveria ser a grande vantagem dos dogmas dentro da ciência jurídica, que ele permite a rediscussão, a reabertura, né? Então, assim, eu vou pegar o exemplo dado sobre a proporcionalidade, né? Que eu acho que é talvez um dos piores problemas que a gente tem dentro da atualidade, né? O uso da proporcionalidade e da ponderação, né? Como resolver isso, né? Como resolver essa utilização inadequada, o recurso a isso de uma maneira, às vezes, irracional, ou como um jargão, assim, ou como um super trunfo, né? O sujeito larga, parece que está jogando truco aquilo e, enfim, encerra a discussão, né? Em primeiro lugar, é um processo lento, né? Então, isso está muito, muito enraizado, tanto na jurisprudência quanto na academia, que repete isso, né? Sobretudo a academia voltada ali para concurso, que as pessoas precisam passar para concurso e precisam entender como os tribunais vêm sendo utilizados. Mas o ponto fundamental, a forma de alteração que se faz mais frutífera nesse sentido é com boas pesquisas, né? E dentro do princípio da proporcionalidade, pelo menos nos últimos 5 anos, a gente tem observado uma preocupação da academia bem interessante com relação a isso, né? No último evento da BDPRO, teve, por exemplo, uma fala muito, muito boa do Rafael, né? Em que ele mostrou que o princípio da proporcionalidade não tem absolutamente nada a ver com o modo como está sendo utilizado aqui. E é interessante porque daí quando as pessoas escutam e conseguem ver essa argumentação sendo construída racionalmente, ou seja, explicando, olha, a proporcionalidade ela surgiu assim, ela faz sentido de ser utilizada assim, etc, etc. No Brasil, ela foi incorporada de uma maneira inadequada pelas razões A, B, C e D. As pessoas olham aquilo e se convencem, né? Não todas, mas... E aí começa esse processo de modificação. Mas ele é, infelizmente, um processo muito, muito lento, né? É muito difícil de arrancar algo assim de uma maneira mais imediata, né? Então, para combater esse problema desses dogmas que muitas vezes beiram a irracionalidade ou são a própria manifestação da irracionalidade, nós precisamos de um trabalho lento e enfim, detalhado, né? E outro, acho que grande exemplo que a gente tem é o próprio garantismo, né? Se a gente fosse voltar 15 anos atrás, essa noção de garantismo aí que foi iniciada sobretudo pelo Edu e pelo Glauco, elas eram absolutamente impensáveis, né? E hoje a gente já tem teses sendo construídas sobre isso, né? A gente tem, eventualmente, decisões pautadas ou construídas sobre isso. Então, é um processo que vai levar mais 15, 20 anos, lento, né? Muito lento. Mas é o único caminho. O único caminho é esse, né? A discussão mais detalhada, mais, enfim, fóruns, criação de grupos, é por aí. Eu responderia assim, é uma resposta às vezes desanimadora, né? Tem que esperar todo esse tempo, né? Mas eu acho que a dogmática, esse é o papel da dogmática. Né? Então, assim, para mim, o que o Rafael fez lá falando da proporcionalidade, o que o Eduardo faz falando
do devido processo legal e todos os membros do garantismo, o que a gente faz aqui é dogmática jurídica. Vamos pegar os dispositivos e vamos interpretá-los e ver se de fato faz sentido. Vamos dar uma olhada nesses princípios que estão sendo utilizados e vamos analisar se de fato eles, enfim, apresentam coerência e racionalidade na sua construção. É por aí, né? Mas não abrindo mão dessas ferramentas e desse modo, e aí eu acho que esse modo, essa organização metodológica, ela tende a auxiliar e ao longo do tempo, assim, ir segregando o joio do trigo, né? Eu não sei se eu consegui responder, professor Gama, de maneira suficiente, mas eu penso mais ou menos assim, né? Não, respondeu até demais, porque a gente, né, em tese vai até 16 horas, então até atrapalhei aqui o andamento. Não, que isso, não atrapalhou de forma alguma, agradeço imensamente a pergunta. Eu tinha mais uma pergunta aqui para responder, certo? Lília, Lília, coloca aqui no chat a pergunta. Posso fazer pelo áudio? Posso fazer a pergunta por áudio? Pode. Ótimo. É um pouco de uma pergunta em citação, né? Já que a gente está no curso de garantismo, né? Nesses termos do que foi trazido, né, da dogmática jurídica, como essa ponte de comunicação entre teoria e praxe, quando a gente pensa no modelo de precedentes judiciais brasileiro, parece que está sendo construída como se fosse uma dogmática jurídica dos tribunais, né? Eles trazendo aí essa resposta, né? Eles, dentro dessa conceituação de tudo, me pareceu isso, como uma autoproclamação. Talvez não seria um pouco disso, assim, dentro dessa conceituação? O tema dos precedentes, ele é um tema, provavelmente vai ter algum módulo aqui específico disso, né? Mas o tema dos precedentes, ele é um dos temas mais, assim, icônicos dentro dessa discussão que eu estou tentando trazer aqui, né? Que é, enfim, quando alguns textos deixam de ser dogmáticos e começam a reivindicar coisas que não estão escritas na lei, enfim, né? O que eu quis mostrar aqui é, sobretudo, o problema que a dogmática deveria ter de partir dos textos e a partir dos textos, né, e dessa interpretação que eventualmente conjuga dispositivos constitucionais, necessidades jurídicas, racionalidade jurídica adequada, deveria chegar em resultados. Alguns textos, né, tratando de precedentes, eles abrem mão disso e aí começam a cair naquele outro problema que a gente referenciou, que são textos que estão defendendo, sobretudo, interesses corporativos, às vezes, né? Então, é mais ou menos isso, né? Se você for observar dentro dessa pequena estrutura aqui que eu tentei montar, né, você vai ver com alguma frequência dentro desses textos, por exemplo, assim, os precedentes, eles precisam resolver o problema do acúmulo de processos no judiciário. Pergunta, essa é uma preocupação da dogmática jurídica? A dogmática jurídica deve resolver o problema do acúmulo de processos dentro do judiciário? Tem condições técnicas para isso? Não sei, né? Teria que ver quem é que está argumentando, como está argumentando, e, enfim, me parece que DG é mais um texto de política, né? Porque resolver os problemas de acúmulo de processos é algo já de política institucional, sobretudo, né? Funções da dogmática, né? E dentro daquela perspectiva ali de partida dos artigos de lei, muitas vezes a gente vê esses textos não fazendo nenhuma referência aos artigos ou como eles explicam determinadas interpretações, ou eventualmente até fazem uso de um ou outro artigo, mas fogem dos artigos que de alguma maneira contradizem a tese, né? Então, para mim, o exemplo claro, né, nesse sentido também é aquele que eu mencionei no início, sobre o texto aquele que falou da natureza do processo e, enfim, não enfrentou o artigo 5º, né? Como é que você concilia essa sua interpretação de que o processo é um instrumento, etc., e ao mesmo tempo vai ver que o artigo 5º lá está dentro das garantias individuais? Parece contraditório, né? E aí o que alguns autores fazem? Eles fogem do artigo, não enfrentam o artigo ou simplesmente fazem de conta que ele não existe. Então, o tema dos precedentes, ele tem essa característica. Se você for analisar, assim, vai ter muitos e muitos textos com essas características, de fugir de artigos de lei, sobretudo alguns artigos da própria Constituição, vai fugir não vai fugir, mas vai ampliar os problemas, né, vai trazer para dentro do seu texto a resolução de problemas de política institucional, essas coisas assim, né, e aí, assim, com base nesses critérios e com base naquilo que alguns autores escrevem, né, partindo do Iester, do Thiago Reis, etc.,
parece que já não é mais dogmática jurídica. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Lili. Não, tá tudo bem, tá ótimo. Era isso mesmo que eu estava pensando e talvez nessa conexão toda, né? Obrigada. Eu que agradeço. Bom, e aí vamos chegar, então, finalmente no ponto central aqui, né? Fiz toda essa explicação para vocês para dizer o que eu entendo por dogmática, né? Jurídica. Na verdade, não o que eu entendo, né? O que a gente, enfim, tem razões para entender, né? Com base em alguns autores e com base nessa segregação da ciência jurídica e toda essa estrutura, né? Para aí a gente chegar e responder aquilo que vai pautar o curso de vocês, né? Então, de novo, essa primeira aula, ela faz muito sentido para que vocês saibam, a partir de agora, quais são enfim, as pretensões de vocês, né? E quais são as pretensões do garantismo, né? Então, eu vou voltar de novo aqui no exemplo do texto do professor Igor, né? É um exemplo claro, né, de um texto de dogmática, e poderia ter tantos outros, de novo, reitero, né, mas essa é a função da dogmática, né, esses são os problemas, né, essas são as soluções que ela apresenta. Então, metodologicamente, quando a gente está falando de dogmática, a gente tem boas razões para utilizar essa perspectiva, né, enfim, esse trabalho, né, esse é o tipo é o típico texto que vai resolver problemas específicos, né? E não vai criar mais, não vai trazer mais problemas, né? Nós, no direito, temos uma série de problemas para resolver e, muitas vezes, algumas pretensões, elas acabam ampliando esses problemas ou querendo trazer outros problemas que não os próprios da dogmática, né? Então, se faz sentido a gente falar em dogmática teológica lá, por isso que eu fiz toda essa conexão, né? Se faz sentido a gente falar em dogmática teológica lá, e o modo como os dogmas operaram, nesse sentido de trazer estabilidade, de que as discussões sobre pontos sensíveis fossem encerradas, né, dentro da perspectiva dogmática teológica, dentro da dogmática jurídica, né, essa é a ideia, né, que os textos dogmáticos, eles auxiliem, se não a aniquilar as dúvidas ou as incertezas, que eles pelo menos estabeleçam uma estabilidade é ótimo, né? Mas forneçam elementos para que a gente tenha uma estabilidade e reduzam as incertezas, né? Então, ofereçam respostas para os casos em que as dúvidas, se não todas, pelo menos as que estão nos extremos, elas sejam mitigadas. Esse é o trabalho dogmático por excelência, né? Então, o que vocês vão ver ao longo do curso, né, e aí, assim, agora eu estou zoando o Eduardo aqui, né, para usar umas expressões que o Eduardo sempre, de alguma maneira, cunhou, né, que é a constitucionalística, a garantística e a processualística, nada mais né, a gente fala em garantismo, né, e tem um texto do Eduardo chamado Garantismo ou Garantística, que vocês também conseguem achar fácil ali no Google, né, em que o Eduardo ele sugere que a gente deveria cogitar a alteração do sufixo ismo pelo ística, né? Porque o ismo às vezes pode trazer a ideia de, sei lá, por exemplo, doença, algo assim, e o ística tem essa ideia de ciência. Então, a gente falou aqui de ciência, né, de adogmática até dentro do âmbito da ciência jurídica, né? E aí, quando se fala em constitucionalística, quando se fala em garantística, quando se fala em processualística, no fundo, o que a gente está querendo dizer com esses termos, e é o que vocês vão ver ao longo do curso. É uma dogmática jurídica especializada. É isso. Então, dentro dessa estrutura, né, de dogmática jurídica, a gente tem a diferença entre a dogmática e o dogmatismo. O dogmatismo é a degeneração metodológica da dogmática. Agora, a dogmática, bem entendida e dentro dos seus limites, né, ela vai se segregar em várias áreas. Então, tem, por exemplo, a civilística, né, que além de uma revista online, né, ela é uma área específica da dogmática jurídica preocupada com o direito civil. Quando a gente vai falar em penalística, a gente vai falar, né, de uma área específica dentro da dogmática jurídica preocupada com o direito penal. Então, quando a gente vai falar em constitucionalística, né, a gente vai falar dessa área específica da dogmática, operando com aquela metodologia que eu trouxe ali, né, tratando de questões de direito constitucional, garantística, né, e processualística, né? Então, quando a gente vai falar de garantística, a gente vai falar dessa área específica da dogmática jurídica preocupada com as garantias, né? E a processualística, a área específica da dogmática preocupada com as questões do processo. Então, quando vocês passarem a utilizar e entender ou ouvir agora, daqui para frente, sobretudo com
com as próximas aulas essas expressões, e quando vocês tiverem esse movimento dentro da garantística, né, vocês vão estar tratando, a partir de agora, da leitura do devido processo legal sob essa perspectiva dogmática. Então, é isso. O que precisa ficar claro, a título de encerramento aqui, assim, encaminhando para o fim, é que vocês, quando forem tratar do devido processo legal, vocês não vão tratar do devido processo legal, e isso é o que o garantismo faz, em síntese, né? O garantismo processual faz. Vocês não vão trabalhar sobre uma perspectiva política, sobre uma perspectiva econômica do processo, sobre uma perspectiva ética, se é ou não justo. Vocês vão tratar sobre uma perspectiva científica / dogmática. Dentro da ciência do direito, desse grande guarda-chuva chamado ciência do direito, que contempla várias áreas, existe uma área específica chamada dogmática jurídica, né, que é, enfim, a principal, o principal âmbito que a gente utiliza, né, a gente fala um pouco de teoria do direito, de antropologia do direito, filosofia do direito, mas grande parte do nosso trabalho está concentrado na dogmática jurídica. Então, dentro da ciência jurídica tem a dogmática jurídica, e a dogmática jurídica ela se segrega, ela se ramifica em vários âmbitos, né, e o garantismo, ele está dentro dessa leitura, ele é uma dogmática sobre o devido processo legal, operando dentro daqueles sistemas. Então, vocês vão ver com muita frequência, né, os textos do garantismo manifestando essa preocupação, né, de delimitar problemas, ou seja, como a gente interpreta determinados dispositivos, partindo dos artigos de lei, né, o artigo 5º da Constituição, quando tratado por autores do garantismo, vocês vão ver que é quase que impossível ver um texto sem um artigo de lei sendo referenciado, né, sobretudo o artigo 5º. Então, é isso, né, essas expressões, quando utilizadas, elas significam essas áreas do conhecimento, né, e metodologicamente elas operam dentro daquele sistema ali que eu mostrei para vocês. Tá? E aí, voltando só, para que vocês, então, a gente consiga fazer um fechamento, né? Já está aqui quase estourando o horário também, de todo o caminho que a gente fez, né? Então, a gente começou com uma justificativa do estudo, né? E, claro, eu peguei casos mais extremos, né, para até causar um impacto, mas o fato é que vocês vão ver dentro dos autores contemporâneos muitas coisas passando os limites, ou enfim, textos que têm pouco de caráter científico e muito de caráter militante, né? Então é uma preocupação que precisa existir. Eu mostrei para vocês que a matemática foi cooptada, né? A matemática, a biologia, enfim, vários âmbitos das ciências duras foram cooptados, então eu imagino que não sobra para o direito, né? E a gente tem esse problema, né? Um dos grandes problemas que o garantismo enfrenta são alguns textos que justamente operam em uma linha que não propriamente é científica, que atravessam essa fronteira, né? E a gente já falou também de alguns casos, né? Tem alguns indícios, né? A gente recorreu ao conceito de dogma, né? Foi investigar se de fato é irracional isso, fez essa ponte, né? Esse modo similar, essa operação similar que a teologia tem com a dogmática jurídica, chegou na dogmática jurídica para entender, afinal de contas, o que é, e aí eu tentei deixar da forma mais objetiva possível, né, alguns critérios, 4 critérios, trouxe um texto em específico para mostrar como isso opera, né, para que a gente entendesse, então, que no final, a constitucionalística, a garantística e a processualística são âmbitos, né, são esforços ou empreendimentos metodológicos dentro desse guarda-chuva chamado dogmática jurídica, que vão investigar o direito constitucional, que vão investigar as garantias, que vão investigar o devido processo legal. Então, garantismo, pessoal, para encerrar aqui e para encaminhar vocês para as próximas aulas, garantismo é dogmática jurídica. Dogmática jurídica preocupada com aqueles critérios, preocupada metodologicamente com aqueles critérios e procurando fornecer respostas para questões de processo e procedimento com base em uma estrutura científica de dogmática jurídica, né? Vocês vão ver muitos textos e muitas preocupações de autores no sentido de partir de textos de lei, a partir desses textos de lei recortar problemas interpretativos, problemas semânticos, em que a lei ou os dispositivos jurídicos não são claros o suficientes, ou enfrentar problemas um pouco mais densos, alguns até um pouco fora, né? Então,
O Edu está aí, ele está escrevendo aí, já está na 12ª ou terceira coluna, enfrentando lá o problema dos princípios, né? Mas é isso, são textos dogmáticos, preocupados enfim, em normatizar ou fornecer interpretações para a ciência jurídica nos pontos em que, enfim, ela não está muito clara ou tem algumas incertezas, né? Então, essa é a ideia do garantismo. E aí vocês vão ver ao longo do curso que muitos e muitos casos ou divergências que o garantismo tem são, e aí que eu encerro, né? Isso é uma coisa que vocês precisam prestar atenção, calibrar o olho de vocês, é isso que eu queria deixar como recado final, que a partir de agora vocês vão ver que muitas vezes o garantismo tem poucas divergências de mérito e muitas divergências metodológicas com outros textos. Então, o garantismo muitas vezes vai apresentar divergências, sobretudo metodológicas, no sentido de que o texto que diverge de mim não está seguindo os ditames ou aquilo que a gente espera de um texto dogmático, está ultrapassando a fronteira, deixou de ser um texto científico e está representando já interesses políticos, interesses corporativos e assim por diante. Meus caros, eu não sei se ficou claro o caminho que eu quis percorrer até aqui. Espero que enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem também, por favor, me mandem um e-mail e tal. E fico à disposição para dúvidas, não tem problema também se passar o horário aqui, qualquer coisa vocês me falam. E espero que, enfim, tenha seguido a apresentação tenha sido a contento das expectativas de vocês. Bom, e aí fico à disposição aqui para dúvidas, para perguntas, para observações, ameaças, enfim. Estamos à disposição. Obrigado, professor William, pela magnífica aula. Queria saber, nós temos alguns minutinhos, queria saber se alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta. Só elogios. Professor William, agradecemos mais uma vez, em nome da Universidade Federal Fluminense, em nome da ABDPRO, né, cumprimentar aqui a todos. E estamos de volta na próxima semana, às 14 horas. Tá? Em breve nós vamos disponibilizar as gravações das aulas, tá? Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado.